Olá, galerinha do 7º ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Nessa semana nós iremos compartilhar conteúdos de língua portuguesa com vocês, falando de 2 gêneros muito legais e muito importantes, que é o gênero entrevista e o gênero poema, como também nós iremos aprender mais a respeito de algumas figuras de linguagem. Se liga na ideia. Nós iremos começar com o gênero textual entrevista. Em que consiste esse gênero textual entrevista? Esse gênero, ele tem uma modalidade oral e escrita. Ele é essencialmente oral, ele pode ser apresentado por meio audiovisual, mas também pode ser apresentado por meio escrito. Ele é veiculado em jornais, programas de TV, programas de rádio na via oral e na via escrita, como também ele pode ser vinculado na via escrita por meio de jornais impressos e de revistas. Quais são as características desse gênero? Ele é fundamentalmente dialogal. Como a gente já mencionou anteriormente, ele é essencialmente oral. Então, ele é representado pela conversação de 2 ou mais pessoas, ou seja, é a conversa entre o entrevistador e o entrevistado ou os entrevistados, para obter informações sobre o entrevistado ou para obter informações sobre outro assunto. Geralmente, ele envolve aspectos dissertativos e expositivos, quando se trata de uma entrevista à imprensa ou uma entrevista jornalística. Ele pode envolver aspectos narrativos, se for uma entrevista de emprego, ou pode envolver aspectos descritivos, se for uma entrevista, por exemplo, médica. Por exemplo, se for uma entrevista para a imprensa, para o jornal, para uma revista, vai envolver aspectos dissertativos, explicativos e expositivos. Por quê? Porque numa entrevista dessa, você vai argumentar, você vai dar sua opinião. Então, isso configura aspecto dissertativo e expositivo. Se você for fazer uma entrevista de emprego, você já vai configurar um aspecto narrativo. Por quê? Porque numa entrevista de emprego, você vai contar para quem está te entrevistando como era seu antigo emprego, quais são as suas aspirações, qual era a sua função no antigo emprego, quais são os seus desejos na nova empresa. Então, configura aí um aspecto narrativo. Você vai estar narrando, contando algo nessa entrevista. Já na entrevista médica, já envolve aspectos descritivos. Por quê? Porque na entrevista médica você vai descrever como é a sua saúde, como é a sua atividade, se você pratica atividade física, você vai descrever se tem histórico na família de doenças ou não. Então, por isso que configura esse caráter descritivo. Então, numa entrevista, você pode ter aspectos dissertativos, expositivos, aspectos narrativos e aspectos descritivos. E qual é a estrutura de uma entrevista? A entrevista ela é composta de título, que a gente pode chamar de manchete. Ela tem uma introdução, que a gente pode chamar de apresentação, que é onde mostra a pessoa entrevistada, o lugar e o motivo daquela entrevista. Tem a parte das perguntas e respostas, que é onde tem o entrevistador que faz a pergunta e em seguida o entrevistado com a resposta. E pode aparecer a conclusão. Nem sempre tem na reportagem a conclusão, pode ser que apareça. O que é essa conclusão? São os comentários que o entrevistador faz sobre a personalidade, o comportamento, sobre o entrevistado ou sobre o seu trabalho. São considerações finais do entrevistador ou sobre a pessoa ou sobre o trabalho dela. Isso pode ou não aparecer numa entrevista. Aí nós temos aqui um exemplo de uma entrevista. A voz que emergiu das ruas. Isso aqui é o quê? A voz que emergiu das ruas é o título, ou seja, a manchete da reportagem. Título é a expressão inicial que dá nome. Então, aqui é o título da manchete. O título da reportagem é a manchete. A voz que emergiu das ruas está aqui. Geralmente, o título ou manchete é o que chama a atenção do leitor para a entrevista. Aí, nós temos aqui
O jovem que reuniu milhares de pessoas em manifestações no Rio abomina a corrupção, não confia em partidos, exige melhores serviços e diz que não vai deixar de protestar. Aí tem aqui Maicon Freitas, de 31 anos, técnico de segurança do trabalho, que vive de bicos, já trabalhou como dublê, é camelô, há 3 meses inaugurou uma rede social com movimento contra a corrupção. Então aqui é o que? É a introdução ou a apresentação, é onde diz quem está sendo entrevistado, o porquê está sendo entrevistado, quem é essa pessoa. E aqui em seguida nós temos o que? As perguntas e as respostas. As perguntas são feitas pelo entrevistador, ele diz, o que fez ir às ruas protestar? Aqui é a pergunta feita pelo entrevistador. E aqui está a resposta. Eu e meus amigos estamos cansados de tanta história de corrupção e impunidade. Aqui é a resposta, que é dada pelo entrevistado. Então, aqui nós temos um exemplo de entrevista. Então, nós vimos que esse gênero entrevista é um gênero dialogal, que ele pode apresentar aspectos dissertativos, expositivos, pode ser narrativo, como pode ser também descritivo. Nós vamos agora para o próximo gênero, que o gênero é o poema. O poema, ele pode ser composto por versos, que às vezes o poema pode se apresentar em forma de prosa. Mas geralmente o poema, ele se apresenta em forma de versos. O que é um verso? É cada linha do poema. E esse verso, eles se organizam em estrofes. Um conjunto de versos, ele forma uma estrofe. Então, cada linha do poema corresponde a um verso. E um conjunto de versos corresponde ao quê? A uma estrofe. E nesses versos, geralmente, tem uma rima. A rima é uma característica dos poemas, mas não quer dizer que todo poema precisa ter rima. É obrigatório ter rima, não. Existem versos que não têm rimas, mas geralmente a rima é uma característica que está presente em muitos poemas. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também pode ser usado versos, recursos musicais, sonoridade, ritmo das palavras, da função poética da linguagem e das palavras com sentido conotativo. O poema, ele não tem só ideias e sentimentos, ele tem sonoridade, ele tem recursos musicais. O poema, ele não pode ser lido como um texto narrativo, como um texto descritivo. O poema, ele é para ser declamado, ele é lido de maneira diferente. E ele também tem uma linguagem poética com sentido conotativo. Nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de um poema, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Aí nós temos aqui, vejam que cada linha dessa corresponde ao quê? Que é a característica do poema? A um verso. Um conjunto de versos desses corresponde a uma estrofe. Vamos lá. Minha terra tem palmeiras, onde o canto o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho uma noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E lembrando também que nem todo poema, obrigatoriamente, ele precisa ter as rimas. Vamos lá. Eu falei para vocês que geralmente os poemas, eles vêm no sentido conotativo, os poemas. O que é sentido conotativo? O que é conotação? Antes de falar o que é conotação, a gente precisa diferenciar. Existem palavras utilizadas no sentido denotativo, que é a denotação, e no sentido conotativo, que é a conotação. Qual é a diferença? Denotação é quando você usa a palavra no sentido real que ela tem. Sentido figurado é a conotação. Vamos ver como exemplos para que vocês possam entender melhor o que isso significa. Vamos ver a frase. O pássaro voava pelo céu da cidade. Pássaro voa? Voa sim. Então, essa frase, o pássaro voava pelo céu da cidade, esse voava, essa palavra está no sentido real, porque realmente ele voa. Realmente ele estava voando pelo céu da cidade. Relampejou durante a noite. Se estiver chovendo e estiver trovejando, vai acontecer o quê? Relâmpagos. Então, esse relampejou realmente está no sentido real da palavra.
Agora vamos ver essas mesmas palavras, esses mesmos verbos utilizados no sentido figurado. O carro voava pelas ruas da cidade. Carro voa? Não voa. Então, quando eu uso a expressão o carro voava pelas ruas da cidade, esse voava não tem o mesmo sentido lá da outra frase de o pássaro voava. No pássaro voava, o sentido é denotativo, porque é o sentido real da palavra. O carro voava nessa frase aqui é sentido figurado, é sentido conotativo, porque eu tô querendo dizer o quê? Que o carro estava muito veloz. Seus olhos relampejaram de ódio. Quer dizer que estava relampejando dentro do olho da pessoa? Não, é um sentido figurado, não é o mesmo sentido real da frase anterior.